Está aí o plano de estudo tutorado, nosso famoso PET. Então, PET de História, né? Terceiro ano, ensino médio, 01 de 2021, primeira semana. Então, aqui no PET é a mesma matéria, né? Que eu expliquei para vocês pelos slides, vai ser a matéria que vai estar aqui no PET. Porém, lá nos slides a gente aprofunda um pouco mais a matéria, né? Então, o eixo temático cultura e política na construção do Estado Nacional Brasileiro. Foi aquilo que nós vimos, né, que foi a emancipação política, né, e o primeiro reinado. Né? Então, a gente já adiantou um pouquinho aí, a gente foi lá no primeiro reinado já. Depois, na segunda semana, nós vamos estudar o período imperial do Brasil, que é o primeiro reinado, regências e segundo reinado. Nós já vimos um pouquinho do primeiro reinado. Então, aqui no PET nós temos os tópicos, né, temos habilidades, os conteúdos relacionados, a interdisciplinaridade. O tema, construção do processo de independência do Brasil. Aqui nós vamos ver que tem aquele mesmo esqueminha que eu apresentei lá no primeiro, né, foi no primeiro slide que nós vimos, tinha esse esqueminha aqui, que a República vai de 1822 a 1822 a 1831. Primeiro reinado, consolidação da independência. Aqui está errado, tá? Lá no PET veio escrito 18.331, é 1831, tá? Então, elimina um 3 aqui. Vai até 1840, que é o período regencial. O segundo reinado, 1840 a 1889, tá? Que foi o reinado de Dom Pedro II. Aqui a consolidação da independência do Brasil, né? Desde 1825 a 1831. Lembrem que a família real veio para o Brasil, né, em 1808, ficou até 1822, quando Dom Pedro I vai proclamar a independência do Brasil. Então, conflitos entre brasileiros e portugueses e entre Dom Pedro I e brasileiros enfraquecem a monarquia, né? Até que o Dom Pedro I vai abdicar do trono e deixar o seu filho, mas, porém, ele tinha apenas 5 anos e não podia assumir o Império Brasileiro. Um arranjo político fazem criar aí o período regencial, né, as regências. Então, é o período conturbado da história do Brasil, marcado pela luta aberta entre grupos pelo poder. Os brasileiros, né, como não existia um imperador no poder, existia um imperador, né, o Dom Pedro II, mas ele não assumiu o trono, então existia aqui uma disputa muito grande pelo poder entre os grupos políticos brasileiros. Lembram lá daqueles partidos políticos, né, que nós vimos, o Partido Brasileiro, que era dividido em 2, e o Partido Português, que apoiava o imperador. Então, esses grupos políticos, conservadores, liberais, monarquistas, vão lutar, né, para dominar, né, para ter o poder no Brasil. Ocorreram muitos levantes armados, né, muitas revoltas, né, durante esse período aqui regencial, e no final vai haver uma campanha lá para que o Dom Pedro II possa assumir o poder. O segundo reinado, que é o reinado de Dom Pedro II, ele vai assumir, né, essas revoltas que ocorriam aqui vão ser pacificadas, né, porque muitas delas eram revoltas que ocorriam porque não existia um imperador no Brasil, não existia a figura central de um imperador. O Brasil era uma monarquia que não tinha imperador. Então, se sentia a necessidade da centralização do poder. De 1850 a 1870, o Brasil, né, passou a se desenvolver, né, através da cafeicultura, né, que vai aí durar até a década de 30, de 1930, 1940,
né, em que o Brasil se industrializa, né, passa a ser um país mais industrializado. Até hoje o Brasil ainda vive, né, da economia rural, né, o agronegócio. Aí depois vem aqui no nosso pet o Para Saber Mais. Tem aqui uma série, né, Brasil Imperial, lá na Amazon Prime, né, que conta a história desse período aí. Se vocês quiserem aprofundar um pouco mais no assunto, podem assistir, tá? Vem depois as nossas atividades aí do PET que vocês devem fazer, né? Hoje e amanhã, e me entregar até amanhã, meia-noite. Lembra o que eu falei, né? Partido Brasileiro, dominado por fazendeiros. Esse grupo de fazendeiros, né, que compunham o Partido Brasileiro era dividido em dois grupos diferentes. Um grupo conservador, liderado por José de Bonifácio, que defendia a centralização do poder, que defendia que o imperador deveria ter mais poderes e as províncias menos poderes. Em contrapartida, né, ao grupo de conservadores, mas que também faziam parte do Partido Brasileiro, existiam os liberais, que defendiam a centralização administrativa, com mais autonomia, a descentralização administrativa, com mais poder para as províncias e menos poder para o imperador. Então, Partido Brasileiro, grupo dividido, conservadores e liberais. O outro partido, o Partido Português, formado por militares e comerciantes portugueses, buscavam influenciar o imperador para assim defender seus interesses da recolonização. Tá bom? Então, os dois grupos aí, ó, buscavam influenciar o imperador para assim defender seus interesses. A questão em si, ao analisarmos os grupos políticos que se organizaram no Brasil no pós-independência, podemos concluir que, vamos procurar aí depois a alternativa correta, tá? Eu não vou ler aqui porque vocês já sabem ler muito bem, então depois vocês procurem aqui as respostas, né, a alternativa, marque a alternativa correta. Questão 2. No dia 11 de março de 1831, os portugueses festejavam o regresso de Dom Pedro I, da viagem que fizera a Minas Gerais. Em meio à comemoração, os brasileiros descontentes com as atitudes do soberano, inconformados com a influência dos portugueses na vida burocrática e administrativa do país, partiram para a luta. O episódio é lembrado em nossa história, como a Noite das Garrafadas. Tá? Então, o que foi essa Noite das Garrafadas? O Dom Pedro I havia chegado, né, de uma visita em Minas Gerais, né, no Rio de Janeiro, chegou lá no Rio de Janeiro, e houve uma briga, né, uma disputa entre defensores do Dom Pedro I e contrários a Dom Pedro I. Tá? E esse episódio ficou conhecido como Noite das Garrafadas. Foi um dos motivos deflagradores da abdicação de Dom Pedro I. Tá? Então, essa briga entre brasileiros e portugueses, né, na Noite das Garrafadas, deflagrou a abdicação de Dom Pedro I ao trono brasileiro. Dentre as atitudes do imperador que geraram descontentamento entre brasileiros, podemos destacar. Então, qual aí que foi a atitude? Tem mais duas letrinhas aqui embaixo. Qual foi a atitude de Dom Pedro, tá, que fez com que deflagrasse aí essa pressão que ele recebeu? As colônias de Portugal e da Espanha na América proclamam a independência em relação à metrópole, na metade do século XIX. A independência do Brasil foi vista com certa desconfiança por parte dos países latino-americanos, devido ao fato de o Brasil ter adotado, né, o Brasil, a gente falou isso, ele adotou uma monarquia como forma de governo, enquanto outros países adotaram a república.
né? Nós vimos isso bem claro. O Brasil, ele torna-se independente, porém, ele vai virar uma monarquia. Os outros países aqui da América tornam-se independentes e passam a ser uma república. Por isso que a gente fala que o Brasil conseguiu uma emancipação política de Portugal. Porém, quem continuou governando o Brasil foram os portugueses, né? O imperador do Brasil era filho do imperador de Portugal. Então, o vínculo, né, mesmo o Brasil tornando-se independente, o vínculo era muito grande, né? Tanto que o Dom Pedro I acabou voltando para Portugal para assumir o trono quando Dom João VI morreu. Sobre o assunto, responda. Por qual razão o sistema monárquico se apresentou como melhor alternativa para o Brasil independente? Tá? Então, vamos responder isso aí. Tem a ver lá com a elite, né? com agradar a elite, etc. De que forma a adoção da monarquia favoreceu alguns grupos políticos brasileiros? Então, essas aí foram as questões, né? São as questões que estão lá no nosso PET, né? Apenas 3 questões, pouquinha coisa para ser feito, tá? Então, vamos